Olá, estamos aqui preparados para mais uma aula de história, aula 24, e hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria. Então, precisamos entender os antecedentes que aconteceram à Guerra Fria. Cronologicamente falando, nós começamos a falar a respeito desses assuntos a partir da Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha e o Tratado de Versalhes, né, emerge, principalmente na Alemanha, um regime chamado totalitarismo, que nós já tratamos nas aulas anteriores. E na aula anterior nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, essa Guerra Fria vai acontecer logo após a Segunda Guerra Mundial, quando vai emergir duas grandes potências no mundo: o socialismo, comunismo, na figura da União Soviética, e o capitalismo na figura dos Estados Unidos da América. Então vamos entender um pouquinho sobre essa Guerra Fria. Em 1939, já durante a guerra, já estava acontecendo esse nacionalismo exacerbado. O que é o nacionalismo? Aquele morrer pela pátria, aquele amor à pátria, né? E aí vai emergir desse sistema nacionalista o fascismo de Benedito Mussolini na Itália e o nazismo na Alemanha com Adolf Hitler, né? E também na União Soviética o comunismo, né? Stalinista, né? Chefiado por Stalin. E a guerra, fica bem claro que na Guerra Fria existiam dois globos, duas camadas bem claras. Aqueles países que eram aliados com o capitalismo e os países que eram aliados ao socialismo. O bloco socialista, principalmente, era na Europa Oriental, parte da Ásia, e a partir de 1954 também envolve a América Central, na figura de Cuba, de Fidel Castro. E o bloco capitalista era o bloco ocidental, que também era voltado, o capitalismo era voltado o quê? Para aquela economia do mercado, né? Aquele livre comércio, de comprar de quem eu quiser e vender para quem eu quiser, né? Propriedade privada, né? Eu tenho, tudo que eu adquiri é meu, não é do Estado, né? E trocas econômicas. Já o sistema socialista, né, já tem uma outra visão. A visão do socialismo é o quê? A teoria da exploração, né? Que é aquela teoria que Karl Marx combateu quando falou aquela relação entre patrões e empregados, patrões e proletariado, né? Havia desigualdade de classes, né? Ricos, pobres, classe média. E no socialismo, quem controla a economia não é o livre mercado do capitalismo, é a economia controla o Estado, aqui a nação, o país, é que controla a economia. Outro precedente importante que temos que saber sobre esse período da Guerra Fria é que a Alemanha fica dividida. Depois da guerra, Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia, vai existir um bloco bem claro: o capitalismo, que é o ocidente da Alemanha, e o socialismo, que é a parte oriental da Alemanha. A capital da Alemanha, que é Berlim, ficava do lado oriental, que era comunista. E o lado ocidental de Berlim ficavam com os capitalistas. Aqui vai surgir a figura mais importante, talvez o maior símbolo da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim, dividindo o lado oriental comunista do lado ocidental capitalista. E aí vai ser construído em 1961 esse Muro de Berlim de 3 metros de altura. 3 metros de altura e 45 quilômetros de extensão. Esse foi o maior símbolo
da Guerra Fria. E só vai cair esse muro, terminar esse muro, em 1989. O que vai acontecer nesse mesmo inteirinho da Guerra Fria? Muitos fatos históricos estão acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo. Por exemplo, a criação da ONU, que foi em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Países vão se reunir para fazerem tratados de não agressão, né? Para que não haja mais guerra. A Rússia é afastada da ONU, porque a Rússia comunista não comunga das mesmas ideias, das mesmas ideologias do capitalismo. Nesse período também nasce a nação de Israel, em 1948. E nesse período também vai haver uma guerra entre Israel, Egito e Líbano. Também está nesse período havendo golpes na América Latina, né? Principalmente no Brasil, né? Que é um período de Getúlio Vargas. Está havendo também guerras de descolonização na África e na Ásia. O que foi a descolonização? A colonização foi aqueles países, né, capitalistas que invadiram a África e a Ásia desde aquele período da colonização que nós já estudamos. A colonização era o quê? Eles invadiram a África, repartiu ela em vários pedaços. Por isso que se hoje você vê o mapa da África, é um mapa, parece uma coxa de retalhos, porque um pedaço fica com a Holanda, outro pedaço com a Inglaterra, outro pedaço com a França, outro pedaço com a Espanha, outro pedaço, sabe, com vários países da Europa. E aí vai haver a descolonização, as lutas na África e na Ásia para o processo de independência. Nesse mesmo período vai haver aquela guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos vai investir contra o Vietnã, inclusive vai haver centenas de milhares de mortes, e essa foi uma das vergonhas dos Estados Unidos, porque a guerra do Vietnã, mesmo eles não admitindo, né, claramente, abertamente, foi uma derrota muito grande para os Estados Unidos. Também está vendo nesse período da Guerra Fria a Guerra das Coreias, né? A Coreia, que era um país único, vai haver também uma divisão entre Coreia do Sul, capitalista, e a Coreia do Norte, como até hoje é, comunista. Também vai emergir nesse período aquele negócio que nós conhecemos, que nós já assistimos em filmes, da espionagem, onde a União Soviética tinha o seu órgão secreto chamado KGB e os Estados Unidos tinha o seu órgão de espionagem chamado CIA. Nesse período também vai haver a corrida espacial, uma luta aí também entre a Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos. Vai haver também uma corrida armamentista, né? Porque pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, os países se armam cada vez mais, principalmente com armas nucleares, com medo de uma nova guerra. E aí, o primeiro feito espacial foi feito pelo astronauta Yuri Gagarin, em 1961, um soviético que foi a União Soviética foi o primeiro país a pisar na Lua. Depois de 8 anos, em 1969, é que os americanos vão conseguir pisar na Lua. Vai haver também nesse período várias revoluções. A revolução sexual, né? Porque havia um preconceito muito grande entre mulheres para votar, mulheres que poderiam ter livre-arbítrio de ir e vir, né? Vai haver muitos movimentos estudantis. E qual vai ser o precedente que vai dar o começo do fim desse período da Guerra Fria? Foi que a União Soviética vai entrar em um colapso, em uma falência. E aí, em 1980, fracassa o planejamento da economia estatal
e a União Soviética vai estar falida. Vai haver também uma reunião que vai, por fim, que vai selar a paz entre esses dois países, União Soviética socialista e Estados Unidos da América capitalista. Vai ser um encontro entre Ronald Reagan, que é o presidente americano, e o Mikhail Gorbachev, que era o secretário-geral do Partido Comunista Soviético. E aí eles vão sentar, vão diplomaticamente negociar e vão pôr fim a essa Guerra Fria. Né? Outro símbolo muito grande foi que em 1989 o Muro de Berlim cai, eles derrubam o Muro de Berlim, né? Acabando com essa divisão entre Berlim Oriental socialista e Berlim Ocidental capitalista. Ok? É isso que é um plano bem claro, bem sucinto, bem resumido do que foi a Guerra Fria. Ok? Então, até a próxima aula, a última aula do nosso plantão, infelizmente, né? Mas vamos falar dos fatos mais atuais do Brasil e do mundo, ok? Um abraço e até a próxima.